Olá, irmãos, eu sou o pastor Reinaldo Júnior e hoje o nosso desafio é falar sobre família contemporânea. E quando a gente pensa em família contemporânea, ou joga lá no Google essa palavra ou essa expressão, aparecem os diversos formatos de família para nós. Formatos muito variados, como você deve saber, casais hétero com filhos, casais homoafetivos com filhos, casais, famílias mais abertas e mais amplas, com presença de avós e tios, famílias monoparentais, só com pai e filho, ou só com mãe e filho. Enfim, são diversos os modelos. Inclusive no nosso imaginário cristão, construiu-se uma resistência muito forte, por exemplo, com a ideia da família homossexual ou a família homoafetiva que adota, por exemplo, uma criança. Eu assisto um seriado chamado Modern Family. E este seriado trata-se da família contemporânea, ou tenta se retratar. Óbvio que é uma obra de ficção, e ali tem exatamente esses estilos. Tem uma família mais normal, vamos dizer assim, um casal heterossexual, um homem e uma mulher, com 3 filhos de personalidades distintas. Um casal de um homem mais velho com uma mulher mais jovem, ambos em segundo casamento, e essa mulher traz consigo um filho, criança, então ali aquela relação filho, enteado, padrasto e etc. E um outro casal que é um casal gay, é um casal de 2 homens, ou a ideia, né, do ajuntamento de 2 homens, casal de 2 homens é até uma coisa que não cabe muito, mas uma junção ali relacional de 2 homens e a adoção de um bebezinho que eles adotaram lá no Vietnã. Bom, essa é a ideia que se tem de família contemporânea. E aí, só que a gente está pensando no âmbito cristão, a gente está pensando a partir da Escritura Sagrada, a gente está pensando a partir da teologia cristã e da tradição cristã. Como é que é essa história de família para nós, ou de família nesse tempo para nós? Há um movimento reacionário bastante interessante. Aqui com reacionário eu não quero fazer julgamento de valor, eu até faço uma distinção para a gente entender do que eu estou chamando de reacionário e do que porventura a gente pode chamar de revolucionário, né? Essas são 2 pontas aí. O reacionário é aquele que celebra muito o passado e tem um ideal no passado, tem aquele ar de que no passado as coisas eram melhores, então tudo ele quer trazer ou retornar a um passado imaginário que ele viveu ou que ele imagina que fosse melhor. E o revolucionário é exatamente o contrário. O revolucionário ele quer romper com tudo que está estabelecido, com toda a ordem estabelecida atual, em busca de um futuro melhor. Então, para o reacionário, o passado é o melhor, e para o revolucionário, o futuro é que tem o melhor reservado. Então, só para distinguir essas coisas. E aí, existe uma onda no mundo que envolveu a política, que envolveu muito o nosso país, nossas igrejas, sobre essa família tradicional brasileira, ou a família cristã brasileira, ou a família descrita na Bíblia. E é verdade que a Bíblia começa com um casal. A história bíblica, a humanidade, começa com um casal, Adão e Eva. Mas é verdade também que essa coisa dessa família idealizada nunca fez parte da Escritura. Haja vista que o primeiro casal peca e é posto para fora do jardim. Os seus filhos, bom, o Caim mata o Abel. É um homicídio e fratricídio junto. Então não é assim uma família tão ideal. E quando vai caminhando a Bíblia Sagrada, quando nós chegamos, por exemplo, na família de Jacó, Jacó engana o seu irmão Esaú, eles têm ódio um pelo outro, especialmente Esaú para com Jacó, porque se foi enganado por este, e queria matá-lo. No final eles fazem as pazes. Bom, depois nós temos a família de Jacó com seus filhos, todos os seus filhos, inclusive José. José é dado como morto pelos seus irmãos, vendido como escravo. Seu pai chora a morte, depois há um reencontro bonito e também mais uma história de perdão. Mas percebe que a coisa assim não é tão assim cor-de-rosa, não é tão assim conto de fadas, não. Quando a gente olha lá para o grande rei Davi, por exemplo, e a gente fala, nossa, este é um homem de Deus,
essa família de Davi deve ser uma família ideal. Não foi. Davi adulterou, Davi fez com que o homem Urias, que era o esposo de Batseba, fosse morto, então ele se tornou um homicida diante de como ele mandou Urias para frente de batalha para morrer. E depois, além disso, e Deus perdoa isso depois, etc., ele vai ter seu filho Salomão, mas depois ele tem também um incesto debaixo da sua casa entre seus filhos. Aminon, ele estupra Tamar. E isso causa uma grande revolta em Absalão, por exemplo, que vai gerar todo um conflito dele com Absalão, a ponto de Absalão tentar tomar-lhe o reino depois, por esse e outros motivos. Então não é bem assim. Bom, pensamos em Salomão, grande sábio, rei Salomão, extraordinário e riquíssimo rei de Israel. Bom, ele teve uma família muito complicada. Foram 700 esposas, 300 concubinas. Era muita gente para dar conta e com certeza era uma família muito complexa. Então eu só estou te dando esses exemplos para você ver que quando a gente fala de uma família, é difícil, em primeiro lugar, entender essa família como só papai, mamãe e filhinhos, mesmo que a gente tenha esse horizonte como ideal, proposto por Deus a partir do Gênesis, a partir da criação, a partir do Éden. Mas a gente vê que o desenrolar da Escritura, esses modos familiares foram um tanto confusos, um tanto complexos, um tanto tensos muitas vezes. Bom, quando a gente chega no Novo Testamento, nós temos o próprio Jesus, que olha só, nasce de uma até então virgem chamada Maria, uma menina. É filho de Deus, mas é filho também de José. Como é que é essa relação? José era pai de Jesus ou era padrasto? Estranho, né? É nesse ambiente que Jesus cresce. A ponto de, em um dado momento, inclusive, ele ser questionado a respeito, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí. E ele fala, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Senão aqueles que estão aqui comigo e que fazem a vontade do meu pai. Percebe? Algumas dificuldades aí. Mais adiante, nós temos a igreja, o início da igreja em Atos. E aí Paulo sai pelo mundo plantando igrejas depois de convertido e chamado por Deus para ser apóstolo. E aí ele escreve para Timóteo, especialmente na primeira carta, no capítulo 3, e ele escreve sobre os líderes da igreja, como é que deveriam ser os bispos, os presbíteros da igreja, os diáconos da igreja, e ele diz assim, eles devem ser maridos de uma só mulher. Peraí, o que isso diz para nós? Isso diz que na igreja cristã do primeiro século, muito provavelmente haviam ainda famílias poligâmicas. Haviam ainda famílias que não era só um homem e uma mulher, muito provavelmente um homem com mais mulheres, como era o costume da época. E aí estabelece-se um padrão de que os líderes deveriam ser maridos de uma só mulher. Ou seja, Paulo, de alguma forma, instruindo como ideal a construção lá do Éden, lá do Gênesis, a monogamia e o casamento heterossexual. Bom, essa é a história. E aqui estamos nós hoje. Como é que a gente então encara e olha para a família? Então, em primeiro lugar, a gente diz, olha, até existe uma referência lá no Éden de Adão e Eva. E depois a referência lá no Novo Testamento do apóstolo Paulo de dizer para Timóteo, olha, os líderes da igreja precisam ser maridos de uma só mulher. Mas dentre esse ideal e desse propósito de Deus e a realidade, há às vezes uma distância muito grande. E nós não somos pessoas ideais, não estamos no mundo ideal, não congregamos em igrejas ideais, e a Bíblia Sagrada, inclusive, não mostra para nós um ser humano ideal. Mostra para nós essa complexidade humana, essas diferenças e conflitos humanos e familiares que está sobre todos nós, que está em todo lugar. Bom, temos um ser humano ideal. A este seguimos, Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu quero pensar com vocês, uma família que sequer existiu.
para nós, humanamente falando, mas existiu na mente de Jesus e existiu no ensino de Jesus, que é a tal família do filho pródigo. Olha só, está lá em Lucas, no capítulo 15 e versículo 11. Você deve conhecer a história. É uma história também de uma família assim não tão convencional, porque não tem mãe essa família. Não se sabe da mãe. Sabe-se do pai e dos dois filhos. Um filho mais jovem e um filho mais velho. Bom, eles moram numa fazenda. Cuidam dessa fazenda. Provavelmente habitam e trabalham juntos. E aí um belo dia o filho mais novo diz: olha pai, eu me cansei disso tudo aqui. Eu quero o adiantamento aí da minha herança, daquilo que eu teria direito quando o senhor morrer, mas eu quero isso agora em vida, porque eu vou partir e vou curtir a minha vida e vou viver como eu bem quiser. E seu pai, que muito provavelmente se entristeceu, o seu irmão, que muito provavelmente se revoltou, beleza, tudo bem, filho. E aí o texto bíblico diz que ele sai. Ele sai e curte, come, bebe, gasta. Há um trecho da escritura que diz que ele gasta seu dinheiro com meretrizes. Ele vai para a esbórnia, para a baderna. Até quando acaba-se todo o dinheiro, acabam-se todos os amigos, acaba-se toda a alegria. E ele fica sem dinheiro, sem ter com quem contar. Vai trabalhar cuidando de porcos. E vai passar fome, porque ele vai desejar comida, a lavagem dos porcos. E nem isso era lhe concedido. Bom, ele se arrepende, ele cai em si e fala assim: olha, quantos empregados de meu pai têm condições melhores que a minha? Então agora eu vou voltar, vou estar junto com meu pai, vou estar junto com a minha família, vou pedir perdão e vou pedir para pelo menos ele me fazer de seu empregado. E com isso eu vou viver muito melhor. Para surpresa dele, talvez de tantos quanto Jesus contou, imagina Jesus contando isso a primeira vez. Quando esse filho volta, o pai está do lado de fora da casa, esperando chegar. Abraça, o beija, manda preparar a melhor roupa, põe um anel no dedo, sandálias nos pés, manda matar o novilho cevado e faz uma grande festa. Celebra a volta desse filho perdido, desse filho pródigo que foi para longe. Bom, o irmão mais velho chega da roça, cansado de trabalhar o dia inteiro. Vê o movimento, o barulho, o som, o clima de festa, a carne assando. E fala: o que está acontecendo? Ah, o seu irmão voltou e seu pai está dando uma festa. Ele fica revoltado. Ele fica bravo com seu pai. E seu pai vem também atrás dele e diz: filho, entra. E ele não quer entrar, ele não quer participar da festa, porque ele diz: olha, eu estou aqui trabalhando há tanto tempo, o senhor nunca me deu nada. E agora esse filho seu aí, esse vagabundo, talvez pudesse dizer, esse filho que saiu gastando tudo que tinha e que não tinha, agora volta e o senhor dá uma festa. E ele fala: você sabe a história. Você sabe da história. Ele fala: tudo que eu tenho é teu. Esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Bom, o que essa história diz para nós sobre família hoje? Eu acho que essa história diz para nós que sempre vai existir nas famílias, em todas as famílias, aquela pessoa que age irresponsavelmente. Isso pode acontecer com a gente mesmo numa certa fase da vida, ou isso pode acontecer com algumas pessoas a vida toda. O que é bastante problemático. Mas acontece. Vivem irresponsavelmente. Gastam tudo hoje como se não houvesse amanhã. São exatamente o filho mais jovem. Parece que não se importam com o dia de amanhã, parece que não se importam com planejar, parece que não se importam com tomar responsabilidades, parece que não se importam com nada. Se importam só em curtir a vida e usam todo o dinheiro possível, todos os recursos para o prazer aqui, agora e já. Esse é um perfil de gente que tem nas nossas igrejas, que tem aí na sua família, que tem na minha família. Que tem dentro de nós, muitas vezes. Aí tem um outro perfil, que é o perfil do filho mais velho.
O perfil do filho mais velho é aquele perfil muito certinho. Aquele perfil muito organizado, muito planejado, muito trabalhador, muito pitolado, muito organizado, muito meritocrata. E que quando chega esse responsável, ele não suporta esse perfil irresponsável, ele não suporta esse perfil não planejado, ele não suporta esse perfil que está fora do script, do desenho e da construção ideal que ele imaginava para a família e para as relações. E ele não está disposto à relação com essa pessoa. Mas tem o pai. O pai que acolhe tanto a um quanto o outro. O pai que quer conectar os dois numa grande festa. O pai que quer celebrar a família junto com os dois, acolhendo tanto a um quanto o outro, tanto ao jeito de um quanto ao jeito do outro. Tanto aos créditos do um quanto aos débitos do outro. Ele não faz conta nem de créditos nem de débitos. Ele abraça, ele acolhe, ele celebra a vida deles em casa. O que eu queria te dizer é que família é assim mesmo. Família é muito louca, porque família, a gente é muito diferente. A gente, às vezes, eu mesmo sou casado, eu estou num relacionamento há 10 anos com a Cris. E nós nos amamos muito, nós nos respeitamos muito, nós nos damos muito bem, mas nós temos personalidades distintas. E de vez em quando saem umas faíscas aí da relação. Mas a gente se ajeita, a gente se perdoa, a gente se acolhe, a gente conversa, a gente se entende. Se desentende, se entende de novo e assim vai. Porque essa família ideal que às vezes fica no nosso imaginário, essa família ali do comercial de margarina, de todo mundo feliz e contente todas as manhãs, sentado à mesa, nem sempre é assim. Até porque cada um de nós tem uma personalidade. Até porque as fases da vida vão mudando, as decisões que a gente toma, nem sempre o outro concorda com isso, e nem sempre essa decisão é boa, nem sempre Deus concorda, inclusive. Mas Ele permite as nossas decisões, ainda que equivocadas e erradas, como foi a decisão desse filho mais novo. Mas a gente tem que aprender com esse pai que acolhe, que abraça, que recebe um filho e recebe o outro filho. A gente tem que ser esse lugar de acolhimento, nós como igreja, e eu falei no início dessa nossa dificuldade, inclusive com famílias homoafetivas. Eu não quero entrar no mérito teológico disso, eu sou bastante conservador nesse aspecto e acredito em como Deus criou aí o homem e a mulher como ideal de família, de casamento. Mas é verdade que a família se complexificou e se mudou muito ao longo da história. E é verdade, como eu já disse, que na própria Bíblia tem muita poligamia, tem muita história, tem muita traição, tem muito problema familiar, tem morte, tem conflitos enormes. Então a gente tem que entender que a gente vive uma vida real. E que bom que a Escritura Sagrada nos traz essas histórias reais. Pra gente não ficar nessa idealização toda. E pra gente fazer, sabe o quê? Fazer o que o Pai fez. Acolher pecadores. Acolher pessoas que vêm quebradas de querer comer bolotas de porcos. Acolher pessoas na nossa família, seja a família da fé, que é a igreja, seja a família nuclear, que é a família ali da mesma casa, seja a família expandida, que é a família que carrega aí o mesmo sangue, o mesmo sobrenome. A gente tem que ser aquelas pessoas dispostas a acolher quem vem quebrado. Quem vem do chiqueiro do porco. Quem vem de gastar o dinheiro com as meretrizes. A gente precisa acolher. A gente precisa dizer, vem filho, volta para casa, toma um banho, coloca uma roupa limpa, coloca uma sandália, coloca um anel no dedo, vem para o seu lugar, volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, inclusive. Fica aqui com a gente, vamos celebrar isso. O outro filho, mais meritocrata, mais certinho, mais organizado, mais religioso talvez, menos pecador aparentemente, peca quando não quer celebrar e não quer agir com graça diante do irmão que volta. Peca
quando ele não percebe o movimento que o pai está fazendo, que é um movimento de abraçar, é um movimento de perdoar, é um movimento de acolher. Então, ele também peca. E esse lugar do filho mais velho também não é um bom lugar pra gente. Ele não foi acolhedor, ele não foi compreensivo, ele não abraçou quem chegou ali cheio de dores e incômodos. O pai não. O pai se mostrou amoroso. O pai se mostrou perdoador. O pai se mostrou acolhedor. O pai mostrou o seu abraço e o seu acolhimento. E esse é o nosso desafio. Como igreja e como família da fé e família de igreja, eu quero dizer para vocês, vamos escolher e vamos aprender esse lugar do Pai, esse lugar do acolhimento, esse lugar do perdão, esse lugar da reconciliação, esse lugar do ajuntamento de personalidades e de filhos tão diferentes, com pecados diferentes, com histórias diferentes, com escolhas diferentes, com personalidades diferentes. Mas bora acolher, bora amar, bora cuidar. E vamos orar para que o Espírito Santo complete a obra do arrependimento, da santificação, da salvação. E isso vale para todos, para todo tipo de família, para todo tipo de pessoa, para pessoa de todo tipo de opção e condição sexual. Sabe que eu trabalhei como pastor auxiliar no centro de São Paulo. E muitas vezes a gente recebeu pessoas, tanto companheiros homoafetivos, quanto pessoas, profissionais do sexo até, homens e mulheres. E essas pessoas chegavam muito quebradas na igreja. Chegavam arrependidas, chegavam cabisbaixas. Nunca chegaram botando banca. Não, chegavam sofridas. E eu entendi que o meu trabalho pastoral era acolher. Orientava biblicamente em aconselhamento. Mas a primeira ação era o acolhimento. Era um abraço. Era dizer, senta aqui, participa do culto. Você é bem-vindo entre nós. Participa de um pequeno grupo. Venha às reuniões de oração, esteja com a gente, caminhe conosco. E eu vou orar para que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida. Trabalhe no seu coração. Mexa aí no seu caráter. Você é tão pecadora quanto eu. E a graça que me alcançou te alcança. O Pai de braços abertos que me recebeu te recebe.